Pois é, quando a proposta foi apresentada, você tinha falado até sobre essas semanas mais turbulentas, né? A gente viu o valor das cotas da maioria dos fundos imobiliários ser impactada aí negativamente. Muitos investidores já fazendo aquelas contas, né, de como essa proposta impactar no patrimônio, como que ia impactar no yield que recebe mensalmente ali. E agora não vai ter mais essa tributação, pelo menos aparentemente. O valor da cota vai voltar aos patamares anteriores? Como que seria essa projeção aí na sua visão? Seria uma oportunidade para comprar mais cotas, né? Já que aparentemente deveria voltar tudo ao normal? É difícil dizer isso, né? Quer dizer, o mercado de capitais, ele normalmente, ele overreact, né? Ele reage em excesso. Então, pelo medo, ele reage em excesso para baixo e todo mundo vende. Pelo otimismo, ele reage para cima e todo mundo compra. Até achar os seus preços, que eu diria que são os preços estáveis e aqueles que têm uma coerência com o valor do ativo lastro dos fundos imobiliários. Então, é difícil para mim dizer se vai subir mais, se vai cair, isso eu não consigo dizer, porque o mercado é soberano, né? Os investidores, eles acordam de manhã, têm um sentimento, vendem ou compram, né? Mas o que eu fiz, vou fazer um pouco de propaganda, eu tenho um perfil aberto lá no Instagram, que é Moisés Politi, _Hack Gestão. Nesse perfil, eu às vezes posto um comentário, às vezes eu faço uma live, e o que eu procurei fazer naquela sexta-feira, obviamente não durante o mercado, porque o mercado ficou turbulento. Quando fechou o mercado da B3 naquela sexta-feira, eu abri uma live e deixei gravada. E todo o conteúdo dessa live foi no sentido de falar para o investidor: não tome decisões precipitadas, espere, veja o que vai acontecer, antes de você sair vendendo e realizando prejuízo. Então eu fiz isso, porque a notícia da reforma tributária saiu durante o dia, no meio do pregão. Então você tinha investidores que tinham informação naquele momento, quando foi publicado, tinha outros investidores que estavam trabalhando ou fazendo as suas atividades e só ficaram sabendo no fim do dia e ficaram assustados. O que será que aconteceu? Né? Segunda-feira vou vender, porque está todo mundo vendendo, aí o pessoal toma conhecimento dessa informação. Então, essa minha live que eu fiz na sexta-feira, no próprio dia da divulgação, foi no sentido de acalmar o investidor. Por quê? Porque não estava definido, é alguma coisa que ia ser discutida, debatida no Congresso, tem que ser aprovada. E outra coisa importante é que o ativo que lastreia os fundos imobiliários não perdeu o valor da noite para o dia. Por exemplo, se você tem um shopping center, um imóvel de uma loja, um andar de escritório, um prédio de escritório, da noite para o dia, esse imóvel, ele não perdeu o seu valor dessa forma, né? O que acontece é que as cotas perdem valor por força da comparação da renda do fundo imobiliário com as diversas outras alternativas de investimento, né? Hoje em dia, se você tributa o fundo imobiliário, o risco associado ao fundo imobiliário tributado talvez não compensa ficar no fundo imobiliário e talvez deve se voltar para a poupança ou renda fixa, não sei. Ou aqueles mais ousados falam: não vale a pena fundo imobiliário, vou para a bolsa comprar ações, que tem mais volatilidade, mais risco, mas mais retorno. Então, a mensagem era: calma, não está nada de fato sacramentado, e os ativos que lastreiam esses fundos não mudaram de valor. É isso que eu costumo falar constantemente para os investidores, né? Um imóvel, ele não sobe e desce 10% por semana. Não tem essa dinâmica, né? Obviamente, quando você pega um ativo imobilizado e coloca num instrumento de liquidez com liquidez diária e compradores e vendedores diários, você traz uma volatilidade do mercado de capitais ao bem imóvel que não tem tanta volatilidade, porque você tem a questão de oferta e demanda das cotas a cada minuto, mas o ativo intrínseco, né, não muda de valor. E uma coisa que os investidores têm feito
E isso já é uma coisa desde 1998, quando comecei nessa atividade de fundo imobiliário. A maior parte dos investidores olha somente a renda mensal. Então, se a renda cai, o preço tem que cair. Se a renda sobe, o preço tem que subir. E não é isso. Tem que olhar também qual é o ativo que está dentro do fundo, né? Muitas vezes um imóvel fica sem renda, mas ele não perde valor. Muitas vezes tem uma renda extraordinária que faz com que o rendimento do fundo, num determinado mês, seja alto, mas o ativo não apreciou tudo aquilo. Então, a sugestão que eu sempre dou é estuda o ativo, estuda o fundo imobiliário, estuda os relatórios, saiba o que o gestor está pensando com relação à sua estratégia, né? Mas a notícia, em princípio, hoje é muito boa. Tem uma outra notícia boa também no pacote da reforma relativo a fundo imobiliário, que é finalmente, vamos dizer, se clarificou aquele item do imposto de renda no ganho de capital da negociação de cotas de fundo imobiliário por parte de FOFs, de fundo de fundos, né? Porque a renda é isenta dentro desse ambiente de FOF, de fundo de fundos, e o ganho de capital estava sendo tributado, na minha opinião, erroneamente, porque eu acompanhei essa legislação quando se criou o FOF, inclusive foi um pedido da nossa empresa, na CVM, para criar a legislação dos fundos de fundos e a isenção fiscal também, e aí esqueceram de escrever ganho de capital, escreveram só rendimentos e outras coisas. Esqueceram. Agora, na reforma, no texto já inclui a palavra ganho de capital como uma isenção dentro dos FOFs, que é uma correção de linguagem que evita dúvidas, evita autuações, evita disputas, porque muitos FOFs estavam fazendo liminares para não recolher esse tributo, né, ou fazendo depósito judicial para tentar reaver esse dinheiro, se e quando essa disputa fosse julgada, né? Então, isso também é um aspecto muito, muito positivo da reforma.